Olá, queridos, tudo bem com vocês? Que bom, eu espero que sim. Estamos fazendo aqui mais um diário de um escritor inconveniente. E até agora falamos diversas coisas, na verdade, até aqui, né? Nós falamos no primeiro encontro sobre o escritor gosto de escrever. Falei um pouco sobre minhas características de escritor, que é um escritor independente. Expliquei que existem escritores que dependem de editora, dependem de empresário, escrevem por encomenda e tudo. A minha postura como escritor é um escritor independente. Eu não dependo de nada disso. Eu escrevo porque eu gosto de escrever, porque quero escrever. Enfim, isso eu expliquei na primeira gravação que eu fiz. Também falei sobre o fato de eu não ser um escritor profissional. Ou seja, não é minha profissão escrever. Né? Eu não sou assim, preciso escrever porque preciso ganhar dinheiro. Não, eu não escrevo por isso. Né? Claro que no começo, quando você começa a escrever, você até pensa, passa pela sua cabeça que um dia eu vou viver de escritor. Alguns escritores tiveram esse privilégio no mundo afora, no Brasil afora, mas não alcancei essa graça, né? E nem por isso vou deixar de escrever, claro. Então tudo bem, daí eu falei sobre isso na primeira gravação que eu fiz com vocês, enquanto eu falei sobre as características, né, de um escritor. Falei um pouco do meu caso e tudo. Falei do caso de você ser um escritor independente, qual que é a sua vantagem e desvantagem. Né? Falei, muitas vezes o escritor que ele está ligado a alguma instituição, a alguma editora, a alguma publicadora, o discurso daquele escritor muitas das vezes e normalmente está sujeitado às ideias de determinada instituição. Então, dificilmente um escritor que trabalha numa editora ou publicadora, ele vai poder falar tudo o que ele realmente quer. Né? Ele vai falar muita coisa, tudo, mas ele não pode atacar, por exemplo, a própria instituição. Isso faz todo sentido, né? Como você trabalha na empresa e tem que ficar falando mal do seu patrão. Não tem situação, isso eu acho totalmente normal. Mas é uma característica também de um escritor. Então, independente, ele tem essa vantagem de falar o que ele quiser. E como não está preso a nenhuma instituição nem nada, então ele é livre, né? Nesse certo, ideologicamente falando, ele é mais livre. No segundo encontro que fizemos, nós falamos sobre o prazer de escrever, né? O prazer de escrever, escrever por prazer, que bom, eu gosto de escrever e tudo mais. E daí falei também sobre o propósito de escrever. O propósito, por que eu vou escrever e tudo mais. Falamos também que comparamos, né, o ato de escrever com o ato de falar. E a gente viu junto aqui que quando a gente é criança, a gente vai aprender a falar e demoramos para aprender a falar. E se para aprender a falar, que é algo que a gente faz todo dia, a gente demorou tanto para fazer, e ainda hoje há pessoas que não fazem isso bem feito, quanto mais, né, eu disse na última gravação, quanto mais escrever é um ato que demora muito mesmo para você alcançar. Vai precisar de muita prática, e muita prática para poder alcançar uma escrita mais adequada. Alguém disse que quem lê melhor escreve melhor. É questionável. Né? Há pessoas que leem muito, são pessoas que são vorazes, leitores vorazes, leem de tudo, leem bastante. Leem livros que você nunca vai ler, ou eu nunca leem muito, mas não conseguem articular um texto, montar um texto. Né? Começo, meio e fim, montar um texto agradável, um texto atraente, eles não conseguem. Então, nem sempre a pessoa que lê bastante, ela escreve melhor do que aquele que lê menos. Claro que ajuda em muita coisa, mas não é regra. A gente que lê bastante, mas não escreve bem. Tá bom? Isso foi uma pequena revisão do que eu falei sobre a primeira e segunda gravação que eu fiz, mas agora eu quero falar sobre gênero. Isso, irmãos, queridos. Gênero. Gênero literário. Há diversos gêneros literários. Quando você for escrever, você tem que decidir que gênero que você vai preferir utilizar. Com qual gênero literário que você se dá melhor? Você se dá melhor quando você escreve romance? Você se dá melhor quando você escreve algo mais poético, algo mais poesia, né? Você se dá melhor quando você escreve algo mais ficcional. Você sente que você fica mais tranquilo quando você escreve uma crônica, né?
Enfim, você vai verificar então qual é o gênero literário que você se dá melhor. E invista nisso. Tem escritores no Brasil que viraram mestre mesmo em determinados gêneros. Dalton Trevisan, né? Agora, por exemplo, mais do lado de crônicas. Mas temos um bem popular também, que é o Luiz Fernando Veríssimo, que ele se destacou bastante utilizando o gênero crônica. Enfim, e dificilmente alguém não vai gostar de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, né? São muito divertidas e agradáveis de se ler e se aprende bastante. Então, ele se identificou com esse gênero literário, crônica, e ali o cara deita e rola. Ali ele arrebenta mesmo, ele é muito bom nisso. Então, o gênero, então, para cada gênero literário que você for escolher para escrever, procure ler livros de homens ou mulheres que foram bons naquele gênero. É ou não é? Então, há pessoas que se dão bem em mais de um gênero literário. Já são considerados mestres da literatura, mesmo pessoas que se destacam. Não importa o gênero literário que ele escolhe, ele se dá muito bem em qualquer gênero que ele escolhe escrever. Em Israel tem um escritor que eu já citei ele num dos meus livros, no livro que eu escrevi chamado Dracmas. Eu citei um escritor chamado Amos Oz. É um escritor israelita e ele escreve do gênero que quiser, romance, né? Escreve crônica, escreve parábola, tanto faz para ele. Então há muita gente que para ele tanto faz. Machado de Assis aqui no Brasil, por exemplo, tanto faz para ele. Romance, ensaio, crônica, tanto faz. São mestres da literatura. Então eles transitam com bastante facilidade entre qualquer tipo de gênero. Ele não escreve só um gênero, para ele tanto faz, ele arrebenta com todos, ele é bom em todos. Nessa questão de gêneros textuais também, de gêneros de escritor, nós temos na Bíblia mesmo diversos gêneros. Por exemplo, nós temos o gênero parábola, é um gênero literário, é um gênero, é uma figura de linguagem, né? Mas assim, é um gênero literário também, por que não dizer? É uma forma de você narrar uma história, parábola. Como eu disse para vocês, como qualquer outro gênero literário, o gênero literário parábola também tem as suas regras. Daí porque uma das regras para se fazer uma parábola é que numa parábola você não pode se utilizar de nomes próprios. Parábola tem que ser um homem tinha 100 ovelhas, uma mulher tinha 10 dracmas, um homem tinha 2 filhos, um semeador saiu para semear. Isso é parábola. A complicação se dá porque Jesus Cristo, sabendo disso, ao narrar uma de suas parábolas, a parábola do rico e Lázaro, ele quebrou uma regra. Ele simplesmente deu o nome para um personagem enquanto ele narrou uma parábola. Daí porque existe hoje muita discussão em relação a esta parábola que Jesus contou. Para um grupo de respeitado de teólogos, a parábola do rico e Lázaro não pode ser considerada uma parábola. Mas para um outro grupo de teólogos também bem instruídos, eles falam que sim, é uma parábola, sim, pronto, acabou. Por causa disso, porque naquela parábola, um dos motivos é esse, ele quebrou uma regra literária, dando nome próprio para um dos personagens daquela parábola que ele iria contar. Então é isso. Hoje eu dei uma frisada um pouco mais no gênero literário, como eu havia prometido fazer. Dei uma relembrada de coisas que eu havia falado já nas outras gravações que eu fiz. Então, no gênero literário que você se adaptar, ou você se sentir que você gosta mais, procura ler livros, mas ler livros de mestres mesmo nessa área, não é mesmo? Ler livros de homens e mulheres que realmente tiveram uma abrangência mundial em relação a esse tipo de literatura que eles escreveram. Eu estou lendo agora, tentando prosseguir um pouco mais, lendo os irmãos Karamazov, não é mesmo? De Dostoiévski. E o motivo de ler livros assim, e é bom que você leia devagar, sem correr, para nós que gostamos de escrever, ler Machado ou ler Dostoiévski, é bom você ler bem devagar e com calma, porque nós, quando lemos um livro assim,
Nós estamos não somente conhecendo uma nova história, não somente ampliando nossos horizontes, não somente aumentando a abrangência cultural de nossa linguagem, mas nós estamos não somente se enriquecendo culturalmente, mas nós estamos aprendendo a escrever. Então, quando eu pego um livro de um mestre, assim, o Amos Oz, esses homens, essas pessoas feras demais, eu estou também aprendendo a escrever, porque eles fazem isso 1 milhão de vezes melhor do que nós. Então a gente lê e ao ler estamos, dentre tantas coisas, estamos aprendendo com eles. Bom, é como um pai falando e o bebezinho aqui do outro lado só bababá, mamá, aprendendo a falar como aquele grande ícone da literatura. Tá bom? Termino por aqui a nossa conversa. Ficou um pouquinho mais longo o vídeo porque eu fiz uma revisão das dos dois primeiros encontros que nós tivemos, tá bom? Muito obrigado. Nos próximos estudos ainda, nos próximos encontros que a gente fizer no nosso diário de escritor, ainda quero falar sobre inspiração, quero falar sobre as regras, né, gramaticais e tudo, quero falar sobre apresentar um livro para uma editora, tá bom? Vamos falar um pouco mais sobre isso e onde tem vantagem e desvantagem com relação a isso também. E possivelmente quero falar também sobre dinheiro, quanto você ia gastar hoje para lançar um livro, tá bom? Isso eu vou falar também numa das próximas gravações, tá bom? Um beijo, muito obrigado por você estar acompanhando a gente. Esse foi mais um diário de um escritor inconveniente. Um beijo no seu coração e a gente se vê por aí. Tchau.